Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Eu preciso compartilhar contigo uma palavra do Senhor e hoje novamente vamos iniciar uma série de mensagens concernente às características de uma pessoa que tem intimidade com Deus ou que vive em intimidade com Deus, amém? E o texto que nós vamos ter por base está em Êxodo capítulo 33, versículo 15, que nos diz o seguinte: Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Vamos orar? Pai, damos-te graças, honra, louvor e adoração, porque só Tu és Deus, fiel, maravilhoso, só Tu és digno de toda honra e de toda glória. Olha, Pai, eu Te peço perdão de todos os meus pecados, para que ao menos me torne digno de ser o mensageiro da Tua palavra. Amigo Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, para se ter intimidade com uma pessoa, é necessário estar andando com ela, vivenciar como ela age ou reage em cada situação. E certamente, aqueles ou aquelas que têm intimidade com Deus não se apavoram nos momentos adversos. Muito pelo contrário, eles tomam ânimo e se alegram. Por quê? Porque sabem que certamente Deus agirá no tempo dele e não no nosso. Mas infelizmente, a outra parte ou as outras pessoas que não têm intimidade com Deus se apavoram, não têm fé, não têm autoridade e nem tampouco conseguem vislumbrar os milagres executados pelo Eterno. Então, eu terminei aqui enumerando algumas situações e eu preciso de que você dobre o teu entendimento para que possa compreender a palavra do Senhor. Amém? Então, hoje nós falaremos da primeira característica de uma pessoa que tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus tem uma vida de oração. Ela gosta de estar orando. Por quê? Porque oração é tão somente falar com Deus. É tão somente estar falando com alguém que nós temos intimidade. E como bem sabemos, oração significa conversar particular. Com quem? Com Deus. Então nós vamos ver na Bíblia N passagens de homens e mulheres que tinham como base, antes de tomar alguma atitude, orar a Deus. Eu mesmo sou de um tempo onde a qual os círculos de orações geralmente começavam logo cedo, tinha a consagração e passava-se o dia todo na congregação, onde a qual dali se consagrava, parava um minutinho para fazer um pequeno lanche e em seguida dava-se início ao círculo de oração à tarde. E era muito, proveitoso de um modo espiritual. Por quê? Porque ali Deus batizava com o Espírito Santo, ali Deus bradava, ali Deus tratava. Então esta é a melhor maneira de você identificar um crente que tem intimidade com Deus. É orando. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós oramos, a gente conversa com Deus e nossa alma se aquieta e não se acomoda. A Bíblia vai dizer, orai sem cessar. Não está dizendo orai 1 minuto. Daniel orava 3 vezes ao dia. Raquel sofreu muito com a sua esterilidade. Por quê? Porque ela não podia gerar filhos. Porém, a mesma não desistiu de orar.
Gênesis 30:22. E tem até um louvor que é muito entoado, que diz: dai-me filho, senão morro. Então, concernente a tudo isso, nós ainda vivenciamos que Ana orava muito por Samuel. E lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia vai dizer, olha só o que a Bíblia diz. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Olha só o que a Bíblia nos diz. Por este menino orava eu. Segundo alguns vão dizer, Ana passa de 20 a 25 anos para então receber este milagre. Mas enquanto isso não chegava, ela sempre era afrontada por Penina e, como se já não bastasse, também era mal interpretada pelo profeta Eli. Mas sabe o que eu acho interessante? Ninguém vê Ana parando de orar ou desistindo do seu sonho, do seu filho, da promessa. Daniel, capítulo 6, versículo 10, vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. Que foi que eu disse? Quantas vezes? 3 vezes. Por quê? Porque Daniel tinha o hábito de orar, independente se alguém estava gostando ou não. Ainda que por conta disso, Daniel foi, digamos assim, colocado em uma armadilha. Mas o mais interessante é que Deus não permitiu com que Daniel fosse morto na cova dos leões. Muito pelo contrário, Deus fez com que Daniel vivenciasse os milagres. Quem ora sempre vai ver e contemplar milagres. Eu vou citar alguns textos bíblicos que geralmente eu sempre costumo dizer. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Lá em Glória a Deus, Efésios capítulo 3, versículo 14, diz: por esta causa me ponho de joelhos perante a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29, diz: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. No livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai enquanto está perto. Oração, oração, oração. Sabe o que seria de nós sem Deus? De tudo isso eu entendo. Eu entendo desde quando eu comecei, sabe, a publicar esse projeto do Bíblia na Mão, de que tudo não seria, tudo só ocorreria por conta de orações. E quem me conhece sabe que eu prefiro ter intercessores do que seguidores. Eu não sou estrela, não sou celebre, não. Sou apenas alguém que gosta de falar de Jesus e compartilhar a palavra dele, mas para que hoje eu pudesse estar aqui, eu sou coberto de muitas orações, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, mas que a cada dia o Senhor venha nos ensinar, e essa ainda está sendo, porque não terminamos ainda esta primeira parte, onde a qual uma das características de uma pessoa que tem intimidade com Deus é porque ela tem uma vida de oração. E você? Quantas vezes ora? Será que está orando de madrugada? Será que quando se acorda ora? E aí? Você mesmo responde esta pergunta. Porque certamente eu sei que Deus conhece a cada um da maneira que é, das palavras que o próprio Deus ouve
e que no tempo oportuno Ele vai tão somente, responder de uma a uma palavra. Amém? Amanhã continuaremos esta mensagem que fala sobre as características de uma pessoa que tem intimidade com Deus. Amém? Falaremos sobre uma pessoa que tem intimidade com Deus. Deixa eu estar mandando um abraço aqui muito especial para irmã Lídia Marete, amém? A mesma é do Paraná. Que Deus possa abençoar a senhora, serva de Deus. Quero aqui estar mandando um abraço muito especial em o nome de Jesus. Um abraço também para minha amiga, a irmã Rosângela, missionária Rosângela, de lá da Bahia. Nós sempre estamos em contato. E também quero estar mandando um abraço para a irmã Fátima, de Minas Gerais, e pedir para que quando você for orar, apresente a vida da serva do Senhor e principalmente de sua filha, a irmã Raíssa, para que Deus venha estar abrindo a porta, eu creio, em nome de Jesus, daquilo que ela tanto tem apresentado ao Senhor. Glória a Deus. Também quero estar mandando um abraço muito, mas muito especial para o meu amigo, o evangelista Antônio, o Toninho, lá da cidade de Manhuaçu, terra abençoada, lugar que eu amo e que eu sinto muita saudade. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Fica na paz. Oh, glória!